Muitas vezes nossos projetos dependem de vários fatores que não contam só com a nossa participação. Para você descobrir um pouco mais como isso funciona, nós vamos falar um pouco hoje sobre cooperação. O nosso assunto de hoje é sobre cooperação. De que forma ela colabora para a sua vida? Porque muitas vezes nós tentamos conseguir algumas coisas na nossa vida contando apenas conosco, apenas com você mesmo. E você vai perceber que em vários momentos é importante você ter outras pessoas ao seu lado que vão fazer com que você consiga muito mais facilmente aquilo que você pretende. E para nós falarmos um pouco mais sobre esse assunto de hoje, que é cooperação, eu convidei uma pessoa muito especial que está intimamente ligada com esse assunto, que está aqui ao meu lado, que é Alessandro Roncoleta, presidente do Rotary Club do Brasil de Atibaia. É isso, Alessandro? É isso, Rotary Club de Atibaia. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Renato. E olá a todos, é uma grande oportunidade de nós podermos conversar um pouco e falar um pouco sobre cooperação. E é um grande prazer para nós e toda a nossa equipe recebê-lo aqui, justamente por causa disso, porque você está tão envolvido com assuntos relacionados à cooperação, porque basicamente é isso que trabalha o Rotary Club, Alessandro? Na verdade o Rotary ele é uma organização não governamental, né, internacional. É a única organização não governamental que tem cadeira permanente na ONU e ela trabalha em princípios principalmente de mútua ajuda, né? Aliás, é até interessante a criação do Rotary como se deu, não é? Ela tem toda a base de sua criação no profissional. No profissional, não é? No profissional. O profissional que queria se relacionar com outras pessoas. Exatamente, não é? Exatamente. Ele convidou outros amigos de início com outras atividades profissionais diferentes para que juntos, unidos na diferença profissional, mas numa base de ética bem sustentada, começar a realizar um trabalho relevante à sociedade. Poxa, então isso é bacana. Peraí, tem duas coisas aí muito importantes, que é cooperação, a união em si, e a ética também é muito importante, não é, Alessandro? É um dos nossos pilares de sustentação. E que sem ela a cooperação não funciona. Não. Em virtude dessa característica de se aproveitar o profissional, uma das bases foi a ética. Foi isso que ele buscou no início, na fundação do Rotary Internacional. E uma coisa que a gente percebe bastante no Rotary também, e que é muito importante e tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, é que o Rotary ele é muito ligado ao altruísmo. Exatamente. Que o altruísmo nada mais é do que a inclinação da pessoa em se preocupar com o outro, que é exatamente o oposto do egoísmo, em que a pessoa se preocupa somente com ela. Não é? Que, aliás, é uma tendência, né? A gente vem observando que, de certa forma, a humanidade toda vem melhorando nesse aspecto. Exatamente. Na minha opinião, vem melhorando. Exatamente. Agora, uma coisa que a gente percebe também hoje em dia, Alessandro, é o seguinte. Justamente por toda a competitividade que existe hoje, parece que existe meio que um conflito entre a pessoa poder se entregar e confiar a outras pessoas do que ela mesma ter que se virar por ela mesma, não é? É complicado, é meio antagônico. Antagônico. Porque você vive num mundo onde a competição é muito acirrada, a cooperação profissional ela é restrita, ela é difícil hoje, mas ao mesmo tempo nós observamos uma certa valorização de alguns aspectos humanos. Né? Essa preocupação toda com o meio ambiente, com a população mais carente, com o menos afortunado. Na verdade, acho que essas preocupações surgem e, de certa forma, nós vamos melhorando, focando mais os nossos olhares para essas dificuldades. E é interessante que parece que a humanidade já passou por tantas dificuldades e já percebeu que realmente não se consegue nada sozinho, que já começou a olhar mais para fora, mais para os outros, é isso? É isso, eu acho que nós estamos começando a perceber que nós vivemos na mesma casa. De certa forma, essa preocupação desde com o meio ambiente, com um país mais necessitado, com um povo culturalmente atrasado, com a globalização da informação,
nós percebemos que eles são os nossos irmãos, nossos vizinhos, mesmo aqui na nossa comunidade. Então, eu acho que a gente tem que se unir para fazer um trabalho nesse sentido. E o que eu achei assim, uma coisa que me chamou muito a atenção com relação ao Rotary, é o lema que existe no Rotary, que é dar de si antes de pensar em si. Essa é a nossa alma, a nossa essência parte desse lema. Que é nós, através da nossa condição profissional, da nossa posição confortável, de certa forma, né, poder estar doando um pouco do nosso tempo antes de pensar em si próprio. Em si próprio, porque eu acho que é uma coisa fundamental hoje em dia. Seria muita hipocrisia falar que nós não pensamos em nós, né? Pensamos, mas naquele tempo que nós temos sobrando, naquele tempinho que nós podemos fazer alguma coisa, não significa necessariamente doar em espécie, em valor. É doar o trabalho mesmo. Se doar. Dedicação, exatamente. Eu acho que a alma, a ideia desta frase é dar o seu tempo. Se entregar. Se entregar. Então, quando você está ali, você está disposto a fazer alguma coisa, mesmo que seja em determinado tempo curto do dia, se você está com vontade de ajudar alguém, que o faça de coração, que o faça com a alma aberta. Sim. Eu acho que é isso que a frase tenta passar para nós. E uma coisa também que parece que me surge nessa frase, que é o seguinte, que é a união de quanto mais pessoas houverem se dando, se doando, muito melhor o resultado, é isso? Sim, é muito diferente você tentar fazer um benefício para alguém ou para uma determinada comunidade você sozinho. Sim. É muito mais proveitoso, muito melhor será, e muito mais amigos e boas relações lhe trará se você fizer isso em conjunto, com seus amigos, com a sua comunidade. Isso é bacana, amigos, comunidade, a própria família. A família. E Alessandro, me diz uma coisa, você como presidente do Rotary, você é também empresário, não é? E você percebe no meio também empresarial essa predisposição, essa importância de se doar, de se cooperar, de se abrir mais para esse mundo que está à nossa volta? Renato, muito importante essa tua abordagem. Hoje nós podemos perceber, inclusive em grandes empresas, a preocupação com o setor de recursos humanos em estar valorizando aquelas pessoas, aqueles profissionais que de alguma forma realizam um trabalho voluntário. E se isso não ocorria, nas grandes empresas vai ocorrer, vai acontecer. E parece que não é por acaso que são justamente essas empresas que se destacam. São, porque ali é o que acontece, né? Nós temos essa experiência no Rotary. Você tem um colega de trabalho, você está ali trabalhando, você não tem tempo, talvez, de discutir muitas amenidades, de estreitar seu laço de relacionamento. Você, a partir do momento que você parte para um trabalho comunitário, é tão prazeroso o resultado, é tão bacana, que você também tem a oportunidade de começar a se tornar amigo daquela pessoa que está ali do seu lado. Isso é fantástico. É fantástico, é muito mais, o retorno é muito maior para a pessoa que ajuda, que trabalha, do que aquela pessoa que está recebendo aquela pequena colaboração nossa. E é uma coisa interessante também, porque engrandece a pessoa, né? Trabalha a alma. Trabalha a alma, que é fundamental nos dias de hoje. É muito bom. Nos dias de hoje, nessas disputas que a gente vive todos os dias, você trabalhar a sua alma é fundamental. Agora, uma coisa interessante que vocês fazem também é desenvolver projetos comunitários de prestação de serviço à comunidade. Isso. Aqui, por exemplo, em Atibaia, nós temos alguns projetos permanentes. Por exemplo, o banco de cadeiras de rodas. Nós temos um banco aí com mais de 1.000 cadeiras de rodas, muletas, camas hospitalares, que é um projeto permanente. Nós estávamos até pouco tempo atrás encabeçando a coleta de sangue na cidade. Bacana. Por motivos de logística estão suspensas, esperamos que temporariamente. Então são projetos assim de cunho realmente humanitário. Fora esses projetos, nós ajudamos em escolas mais carentes, em comunidades carentes. Uma gama enorme de projetos, o público que necessita de algum apoio, a nossa sociedade, você pode procurar aí o telespectador ao seu lado, vai encontrar alguém que precisa de ajuda. Aonde procurar, encontra. Então,
com certeza dá para todos, mesmo que seja um pequeno trabalho, dá para todo mundo ajudar o próximo. E o que é interessante também, até eu li uma historinha um tempo atrás, que as pessoas se fortalecem por causa disso, né? Era um pai que ele tinha 7 filhos, né? E esses filhos, eles eram muito desagregados. E o que ele fez, então, para poder agregar esses filhos, né? Uma coisa que a gente usa muito, que é a metáfora. Então, ele pegou 7 gravetos, amarrou num feixe e deu para o primeiro filho, né? E falou para ele, quebra esse fecho de gravete. E o filho de graveto, e o filho não conseguiu quebrar. E assim foi pelo segundo, terceiro, quarto, todos eles, né? E ele falou, então vamos fazer diferente. Vamos tirar um graveto de cada vez aqui, eu vou dar um para cada um de vocês. Agora vocês quebrem o graveto. E todos eles quebraram, né? Ele falou, isso quer dizer o seguinte, que vocês todos unidos, ninguém vai conseguir quebrar vocês. E a partir do momento que vocês estiverem dissociados dessa forma, fica muito mais fácil quebrar, né? E se todos vocês se unirem para cada um poder quebrar um graveto, também vocês vão conseguir quebrar todos. Mas é isso que acontece com o trabalho comunitário. É a importância do trabalho comunitário, e não só do trabalho comunitário, que a gente pode levar, como você mesmo falou, para a nossa empresa, a gente pode levar para o nosso bairro, para a nossa família, para o nosso círculo de amizades, não é? Eu acho que é fundamental fortalece os relacionamentos. Justamente porque fortalece os relacionamentos. Tanto na sua família, como com seus amigos, como profissionalmente. Sim. Por isso que a gente, no Rotary, a gente tem a bênção de perceber esses ganhos humanos, esses ganhos de alma, que é o trabalho, é você dar de si antes de pensar em si. Legal, bacana. Então você vê aí quanta coisa dá para a gente desenvolver com cooperação, com trabalho humanitário, não é? Com ajuda ao próximo, não é, Alessandro? E o principal beneficiado disso tudo é você mesmo. Agora diz uma coisa para mim, para a pessoa se filiar ao Rotary, o que ela precisa, Alessandro? Ela, aliás, está aberta ao convite. Ela precisa primeiro conhecer a entidade. Sim. Nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, às 20h30, na Alameda Lucas Nogueira Garcês 2097. Todos estão convidados a participar de uma reunião, conhecer um pouco de Rotary. E aí lá nós vamos ter a possibilidade de mostrar um pouco como funciona a organização. E essas pessoas, elas precisam de um convite especial, é aberto ao público? Como são essas reuniões? A ideia do Rotary fundamental é ele se abrir à comunidade. Olha que bacana. Nós estamos abertos tanto a interessados e voluntários a nos ajudar, como a comunidade tendo uma necessidade, uma determinada pessoa tendo uma determinada necessidade especial, nós estamos lá para ouvir. É lógico que nós não conseguimos atender a todo o público que nos procura, mas nós tentamos ao máximo, nos dedicamos ao máximo a estar, na medida do possível, encaminhando soluções caso a caso. Agora você vê também a importância do que é uma ideia consistente, né? Que a mesma ideia que o Dr. Paul Harry teve no início do Rotary Club, permanece até hoje. Permanece. Não é? Então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já. Vocês querem rock and roll? Eu preciso encontrar um lugar legal pra eu dançar e me escabelar. E nós estamos de volta com o seu programa Vida Nova, hoje falando um pouco sobre cooperação. E hoje trazemos para você também uma novidade, este livro aqui, Estresse, Livre-se dele, que para você ganhar esse livro é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai nos enviar um e-mail com uma frase falando sobre cooperação. A nossa equipe vai analisar essas frases e a melhor delas, a vencedora, vai levar esse livro Estresse, Livre-se dele, que é um oferecimento do Café Imprensa, uma livraria ali na Rua Governador Valadares, número 2700 em Extrema. Então envie você a sua mensagem sobre cooperação, uma frase sobre cooperação, e você, sendo vencedor, vai levar esse livro de presente.
E agora, voltando ao nosso papo, Alessandro, a gente estava falando justamente da consistência das boas ideias, não é? Aquelas ideias que realmente servem à humanidade. Parece que essas ideias, elas permanecem ad eternum, vamos dizer assim. Mudam-se algumas coisas, mas essas ideias... elas se aperfeiçoam, né? Se aperfeiçoam, mas o cerne da ideia fica, não é? É esse o princípio. É esse o princípio. E é isso que vem se guiando o Rotary até hoje. O Rotary ele surgiu nos fundamentos muito interessantes, né? Muito firmes, muito éticos, e aí que a ideia se tornou um sucesso, a organização se tornou um sucesso em virtude disso, né? Sim. Desta boa fundamentação da e nos parece também que é mais um fator a comprovar a importância da união das pessoas. Ah, sim. Não é? Geralmente, quando 2 ou 3 pessoas pensam em conjunto, geralmente as ideias são melhores, né? Para um mesmo objetivo. O resultado é melhor. Até Exatamente. nisso a cooperação é muito importante. Legal, bacana. E diz uma coisa para mim, fala um pouco sobre o apoio à profissionalização que desenvolve o Rotary. É muito interessante porque o Rotary ele tem como um dos fundamentos o profissional. O profissional, que então, foi daí que ele nasceu também. Exatamente, né? Nessa diversificação de áreas profissionais, de bons profissionais, é que o Rotary surgiu. Então, nada mais natural que um dos segmentos, um dos braços de serviços do Rotary seja os serviços profissionais. E como que o Rotary age nesse programa? Ele pode agir de diversas formas, desde um apoio a um curso profissionalizante, ele age muito diretamente dentro do seu próprio corpo. Profissionalmente, eu sou um exemplo de que aprendi muito, tive uma oportunidade muito grande, porque entrei muito novo no Rotary, de aprender muito como agir com ética dentro da profissão. Ele ajuda junto aos jovens. Então nós temos aí o Interact e o Rotaract, que são braços de instrução aos jovens, sempre dando apoio, dando um embasamento de ética, e dentro dessa ética tentando transmitir informações profissionais. Bacana. Profissionalizando os jovens também. Bacana. É uma coisa que a gente percebe que realmente não tem como separar união, cooperação com ética. Não tem como. Não é? Porque só tendo ética que a gente consegue prestar atenção no outro, a gente consegue levar em consideração o pensamento do outro para aquele benefício que todos estão buscando. Por isso o Rotary é um grande formador de profissionais também. De profissionais. Além de buscar essa diversidade, essa liderança, o Rotary busca essa liderança profissional. Por quê? Porque esses líderes eles vão transmitir a toda a cadeia essa experiência profissional, essa cooperação de ideias, essa cooperação de ensinamentos é que faz o apoio à profissionalização, o apoio ao profissional se tornar um deflator aí de informações interessantes. Quer dizer, aí fica uma via de mão dupla, né? São bons profissionais formando outros bons profissionais e dando esse apoio profissional aos jovens e aos mais carentes. O Rotary ele participa aí de campanhas de alfabetização, que no futuro vão ser importantes para a formação de profissionais de determinadas áreas ou níveis, a profissionalização, cursos técnicos. Então nós temos aí uma gama enorme de atuação na área profissional. E como são desenvolvidos esses cursos técnicos? Por exemplo, o Rotary nós podemos identificar uma necessidade na comunidade, trazendo isso para a nossa realidade aqui. Por exemplo, nós temos alguma indústria, ou algumas indústrias que têm necessidade de um determinado profissional. Entendi. Junto ao poder público e junto à iniciativa privada, o Rotary pode coordenar um curso profissionalizante que venha a suprir a necessidade dessa empresa, que venha a realizar o trabalho governamental, que é o de instruir, e com isso gerar um benefício para uma determinada comunidade. Entendi. Gerando empregos. Entendi. Então é toda essa cadeia. O Rotary tenta de uma forma muito focada, muito direcionada, a partir do momento que se identifica a necessidade, unir os poderes e gerar a cooperação entre